Nossa, ninguém tá me ligando agora. Oi meninas, tudo bem? Qual seria o motivo da ligação, assim? Até estranhei, me ligaram do nada. Ah, oi Estela, então, a gente ia fazer uma revisão para o conteúdo da prova de terça lá no Senai sobre o tratamento de água potável e os efluentes industriais. Assim a gente consegue se ajudar, sabe? A entender o conteúdo melhor. Ah, sim. Então, eu tava estudando aqui mas sobre o tratamento de água potável, eu não cheguei a estudar muito, não cheguei a dar uma olhada. Falta essa parte pra mim. Aí, se vocês conseguirem me explicar, se alguém pegou essa parte, me ajudaria bastante, né, na prova. Acho que ajudaria até a Thay, porque ela falou que também só estudou a parte dos efluentes industriais. Eu tava vendo os temas de influentes industriais, mas ainda não cheguei no tratamento da água também. Se vocês puderem explicar, a gente agradece, porque estamos muito perdidos. Então, meninas, eu e a Vi, a gente estava estudando para a prova sobre o tratamento de água potável. Então, a gente pode dar uma contextualizada para vocês, depois vocês verem, tiram dúvidas, tá bom? Enfim, vou começar introduzindo e a Vi dá continuidade. Para que, tipo assim, para que a água ela tem que passar por esses tratamentos para poder chegar nessa água purificada, limpa, né? Porque a gente não tem como a população receber uma água, beber uma água que ela vai estar suja, podre, imunda, cheia de micro-organismos, bactérias. Não tem como, né, gente? Pelo amor de Deus. Enfim, continuando os processos que a Avi estava falando, a gente vai ter a filtração, onde vai ser o carvão ativado, areia, para quê? Que elas vão remover as partículas para poder ter aquela água, entendeu? E já o outro vai ser a desinfecção, que vai ser o desinfetante, cloro ou o ozônio UV. Para quê? Para eles removerem, tipo, purificar, tirar aquelas bactérias, aqueles vírus, entendeu? Aqueles micro-organismos patogênicos. Enfim, continuando, a gente vai ter o bombeamento. O para quê? Que ele vai, tipo assim, a água vai pra bomba e ela vai mandar a água limpa, água já limpa, purificada, pra gente da população poder consumir. Aí a bomba, ela vai mandar pras casas, comércios, escolas, entendeu? Pra gente poder consumir. E aí, em 11º, a gente vai ter o monitoramento. O que vai ser o monitoramento? Ele vai monitorar ali se a água tá chegando de forma coerente, se a fórmula, tipo assim, eu não diria fórmula, mas o jeito que ela tá ali, entendeu? Se ela tá coerente, porque às vezes vem aquela água mais esbranquiçada. Por que aquela água tá assim? Porque é muito cloro que foi aplicado, entendeu? Enfim, agora eu vou falar os tipos de efluentes. A gente vai ter os efluentes químicos, orgânicos, oleosos e metálicos, tá bom? Vou falar sobre os orgânicos, que, tipo assim, eles são derivados da indústria, onde eles são alimentícios, sucoleiras e pode causar poluição orgânica. Já os efluentes metálicos, ele contém metais como chumbo, mercúrio, níquel, manganês, cadêmio e gerados em indústrias químicas metalúrgicas. Já os efluentes químicos, ele possui substâncias tóxicas e compostos químicos orgânicos que são perigosos ao meio ambiente. Já os efluentes oleosos, eles possuem resíduos como óleos, combustíveis, graxas e lubrificantes comuns em indústrias automobilísticas e mineração. Ou seja, dei uma, tipo assim, uma passada bem por cima dessa parte, porque acredito que vocês estudaram sobre os efluentes. Aí depois, tipo, eu não sei muito, mas aí vocês podem me falar depois, tá bom? Aí a gente vai ter as legislações. Tipo assim, a gente vai ter da portaria GM-MS, que são 888 em 2021, onde ela estabelece os padrões de portabilidade da água para o consumo humano, definindo limites, substâncias químicas, microbiológicas, parâmetros físicos, enfim.
Já a lei 11.445, em 2007, atualizada pelo novo marco do saneamento, ela estabelece as diretrizes nacionais do saneamento básico, onde inclui abastecimento da água tratada. Já a CONAMA, em 357, nos anos 2005, ela classifica os corpos de água e define as diretrizes para o enquadramento da qualidade das águas superficiais. Aí, gente, agora a Vi acho que vai contextualizar, né? Terminar de falar. Enfim, pode falar, Vi. O que é água potável? Água potável é uma água para o consumo humano que atende vários critérios de qualidade, ou seja, a água está livre de contaminantes como bactérias, vírus, entre outros. Isso pega a ideal, tem que estar dentro entre 6,5 a 8,5. Já os principais processos, o primeiro seria a captação e a adução, que a água bruta é coletada de rios, lagos e represas e levada para a extração de tratamento de água, que seria a ETA, por tubos e canais. Já a segunda seria a mistura rápida e a coagulação, que nesta fase é adicionada um coagulante químico de sulfeto de alumínio, que a sua função é formar flocos. Já no terceiro processo seria a foculação. A foculação seria que as partículas teriam que ficarem maiores e mais compactas para facilitar o quarto processo. E no quarto processo seria a decantação. A decantação, os flocos, que seriam as impurezas, devido à sua gravidade, afundam nos tanques e a clarificada, que fica na superfície, é separada dessas impurezas que são descartadas de forma adequada e a água clarificada é levada para o próximo processo. Já a importância do tratamento é essencial para proteger o meio ambiente e garantir a nossa saúde, além de prevenir a poluição de meios hídricos e possibilitar a reutilização da água e ajuda a nossa sustentabilidade. Essa parte eu vou errar bastante, mas anula. Os desafios de tratamento. O desafio de tratamento envolve uma complexidade de composição, alta variabilidade em volume e contaminantes. Além das indústrias terem uma necessidade grande de tecnologia para cada tipo de efluente e enfrentarem altos custos para implementar e manter o funcionamento. Calma, os desafios, corta de novo. Já o desafio de tratamento é essencial. Já o desafio de tratamento envolve uma complexidade muito grande de composição, alta variabilidade de volume e componentes. As empresas... Tá certo. O desafio de tratamento envolve uma complexidade muito grande da composição, alta variabilidade em volume e contaminantes. Nisso, as empresas necessitam de uma tecnologia muito mais avançada para garantir para cada tipo de efluente, fora que as indústrias enfrentam altos custos para conseguir manter e implementar o sistema de funcionamento. Então, meninas, já que a Vitória e a Mavi já explicaram o tratamento de água potável, eu e a Thay, que foi a parte que a gente estudou, a gente vai explicar sobre os efluentes industriais. Os efluentes industriais, eles são compostos de água e contaminantes. Então, assim, eles são resíduos, tanto líquidos como semilíquidos, ou gasosos, né? Podem ser esses três tipos. E eles carregam ali nesses resíduos diversas composições, como, por exemplo, no efluente gasoso pode ter o gás carbônico, nos líquidos ou semilíquidos pode ter óleos, graxas, enfim, todas essas coisas ali, coisas tóxicas até, eles carregam ali, eles podem carregar. E quando não tem um tratamento, um descarte adequado desses efluentes, eles podem gerar diversos impactos alarmantes, como, por exemplo, o impactar ali o ambiente local, e até a saúde humana, a questão dos animais, ou até
uma área maior ali, né? Porque dependendo de como for esse descarte, se ele tiver uma proporção muito grande, ele vai afetar uma área muito grande. Então, assim, tem que ter esse descarte regular e adequado para prevenir esses problemas. E aí, a Resolução CONAMA 430 de 2011 é uma norma que traz exatamente esses pontos, que é que ter esse tratamento adequado, né, para ter essa liberação segura, não gerar nenhum problema, nenhum impacto ali naquele, tanto local quanto em uma área maior, que pode acabar gerando, né? Então, eles trazem esses pontos. Além disso, eles têm também a questão dos parâmetros que tem para ter o descarte correto, que primeiro a gente tem o DBO, né, que é a demanda bioquímica de oxigênio, que é um ponto que eles vão quantificar o tanto de oxigênio que um micro-organismo precisa para decompor a sua matéria orgânica. Tem o DQO, que é a demanda química de oxigênio, que é aquela que quantifica a matéria orgânica e inorgânica oxidável de uma amostra de efluentes. Então, assim, lembrando que decomposição e oxidação são coisas totalmente diferentes. Decomposição, ele quer quebrar as moléculas mais complexas da matéria orgânica em substâncias mais simples, e a oxidação é basicamente essa movimentação dos elétrons, um perde, outro ganha, enfim, essas coisas. Tem também os parâmetros de pH, né, pH ácido, básico ou neutro, a condutividade, a temperatura, todas essas coisas, o ST, SST e o SDT. O SST é os sólidos suspensos totais, que são aqueles que na parte da filtração, eles ficam retidos no filtro. E os SDT são os sólidos dissolvidos totais, que são aqueles que passam pela filtração. Então, são partículas menores. E aí, o ST é os sólidos totais, ou seja, é a soma de todos esses sólidos ali, tanto os que ficaram retidos, tanto os que passaram. Enfim, tem também a quantidade de contaminantes, pode ser tóxicos ali, que eles também têm esses parâmetros, né? Como fenóis, solventes, pesticidas, todas essas coisas. E também a quantidade de metais pesados presentes ali. Então, eles trazem todos esses parâmetros para conseguir ter um descarte seguro, para não gerar um problema muito grande ali. Tá, agora a gente tem... Em questão disso, eu pesquisei sobre os tipos de efluentes. São muitos, então eu trouxe alguns aqui. Alguns eu trouxe por curiosidade mesmo, para vocês saberem. E para também saber mais para prova, assim, para ajudar bastante. Primeiro, eu trouxe o efluente orgânico. O nome próprio já se diz que ele é rico em matéria orgânica biodegradável, ou seja, de origem vegetal ou animal e que se degrada no meio ambiente depois de um tempo, sozinho. Esses efluentes, eles estão presentes principalmente nas indústrias alimentícias, nos frigoríficos e nos laticínios. E assim, lembra que eu falei do tratamento, que eles precisam passar por um tratamento? Quando eles não passam por esse tratamento, esses efluentes orgânicos, eles podem, focando nos rios, eles puxam muito o oxigênio. Então, assim, eles têm um grande índice de DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, que é aquela quantificação do oxigênio para degradar a matéria orgânica de um micro-organismo, enfim, essas coisas. Ele tem um grande índice disso. E se já tem um grande índice e descarta, principalmente em grande quantidade nos rios, vai puxar muito daquele oxigênio daquele rio. Então, todos os organismos aquáticos que precisam daquele oxigênio vão acabar morrendo ali, vão acabar tendo esses grandes impactos ali, né? Morte, enfim, essas coisas, porque eles precisam exatamente desse oxigênio. Então, esse é um dos exemplos dos problemas que o efluente orgânico pode gerar. O principal tratamento desse efluente é o tratamento biológico, só que essa parte não foi eu que estudei, foi a Thay, aí ela explica depois mais para vocês entenderem. Enfim, aí o outro que eu trouxe é o efluente químico. Ele tem os ácidos, as bases, os solventes, todos esses compostos químicos que são utilizados, os reagentes que são utilizados nas produções industriais. Então, assim, eles ali, quando são descartados de forma irregular, eles trazem a mudança do pH da água e eles podem levar contaminantes tóxicos. Então, eles vão poluir o solo, vão poluir o rio e vai gerar basicamente o mesmo impacto com a outra, vai gerar diversas mortes ali, né? O solo pode até ficar infértil, porque são componentes tóxicos ali, né? Então, eles têm todos esses pontos ali. O principal tratamento deles é essa correção do pH, e é um tratamento
tem tratamentos específicos físico-químicos, como, por exemplo, a floculação, que aí já foi explicado, mas eu acho que a Tayane também vai dar uma breve resumida sobre. Enfim, agora o próximo, que é o... Deixa eu só conferir aqui. Que é o efluente oleoso. O efluente oleoso, lembrando que é óleos e graxas. Esses óleos e graxas, ele tem essa grande viscosidade pela sua alta cadeia carbônica nas suas moléculas. Só relembrando um pouco de química orgânica para vocês relembrarem, né? Enfim, eles têm essa grande molécula ali, né? Dos carbonos e os hidrogênios. Eles estão presentes ali nas oficinas de mecânica, nas indústrias de metalurgia, nas indústrias de automotivas, enfim, essas coisas, porque utiliza muito esses óleos, essas graxas, utilizam tudo isso. Então, assim, tudo que utiliza esses óleos, muito essas graxas nas indústrias, nas oficinas, eles estão muito presentes ali, esses efluentes. Quando eles geram diversos impactos, né, todos geram, mas esses aqui, eles podem poluir o solo, né, como maioria, deixando o solo até infértil. Eles podem entupir os equipamentos ou até corroer esses próprios equipamentos. Então, assim, não gera um problema só ambiental, gera um problema financeiro ali também, porque se corroer, ele vai precisar trocar aquela peça, então vai gerar diversos impactos ali. Tá, o principal tratamento dele tem os separadores específicos de água e óleo, e tem também a flotação, que é aquele separador por densidade. Então, assim, vai separar cada componente por densidade, aí vai conseguir retirar o óleo aqueles resíduos de óleo que tem ali. Tá, efluentes oleosos são basicamente isso. Agora, passando para os efluentes de lavagem. São aqueles que o próprio nome mesmo já diz. Lavagem ali, vamos focar nas indústrias, né? Porque são efluentes são efluentes industriais. Então, assim, esses efluentes de lavagem, eles são a lavagem de um equipamento, a lavagem de uma peça, a lavagem de um galpão, a lavagem até do chão da indústria, da oficina ali, de qualquer coisa que for. Aqueles resíduos, aquela água que é gerada, né? Aqueles resíduos que são gerados, por exemplo, eu vou lavar uma peça que ela tem um resíduozinho ali com detergente. Então, vai sair uma água com resíduo de detergente, com poeira, com sujeira. Então, vai sair tudo, essas coisas ali, essa água ali são esses efluentes de lavagem. Eles geram, basicamente a mesma coisa que os outros, eles geram... quando eles são bem parecidos, falando nisso, nos efluentes, que eu vou explicar mais pra frente, que são os efluentes se eu não me engano, de águas pluviais poluídas, que são, enfim, que quando eles demoram muito para ser tratados, podem acumular diversas coisas ali, como, por exemplo, o bicho da dengue. Então, afeta até a nossa saúde humana ali envolvida. Enfim, e aí o principal tratamento desses efluentes lembrei. São aqueles que, tipo, pra fazer esse tratamento, pra liberar essa água, né? Pra liberar, ou até pra reutilizar essa água. Só que, assim, essa reutilização da água, muitos podem achar, eu vou reutilizar, limpei ali, fez todo o tratamento, aquelas coisas. Essa água, ela é tomável, ela é para consumo? Ela pode ser consumida? Não, ela não pode. Por quê? Primeiro que o tratamento de água potável, ele não envolve diversas coisas muito complexas ali, né? Como tirar compostos tóxicos, eles não envolvem muito isso, né? Então, não seria uma água potável. Ela seria uma água exatamente para reutilização, para fazer algum processo ali, alguma coisa ali que vai precisar, por exemplo, na indústria, que vai precisar ali dessa reutilização dessa água. Só que ela não é para o consumo humano, porque ainda vai ter diversos resquícios ali, que por mais que ela possua um tratamento, ainda vai ter diversos resquícios ali naquela água que vai fazer ela não poder ser consumida. Enfim, depois desse efluente de lavagem, eu pesquisei sobre os efluentes com metais pesados, que são aqueles que têm o cromo, o cádmio, não sei nem se é assim que fala, mas enfim, mercúrio, são todos, tem diversos, mas que acho que tanto que havia, não sei quem que foi que falou, não sei se foi a Vilma Vi, que até comentou, deu alguns exemplos de metais pesados.
Enfim, esses metais, um exemplo de um descarte irregular é descarte de pilha, de bateria, de celular. Então, assim, principalmente a pilha. A gente descarta muita pilha, às vezes, no lixo comum. E isso não pode, porque ela libera esses resíduos. Então, por exemplo, caso solte o mercúrio ali, ter essa liberação desse mercúrio. Mercúrio é altamente tóxico para nossa saúde humana. Então, assim, se caso ele for inalado, ele pode dar diversos problemas na saúde humana, muitos problemas que vão gerar ali, né? Então, eles também poluem o solo, os rios, todas essas coisas, né? Porque são metais muito tóxicos ali. Então, eles precisam de tratamento para ter essa liberação segura desses metais. Esses tratamentos, eles vêm por meio da precipitação química, né, que é aquele de formar um sólido ali, enfim, não deixar ele no estado líquido, formar um sólido, que é menos provável dele gerar um impacto, e também pelos biorremediação, que são aqueles que utilizam organismos vivos porque lembra que eu falei que ele polui o solo? Então, eles utilizam essa biorremediação, perdão, eles utilizam esses organismos vivos para melhorar ali aquele solo, né? Voltar a deixar aquele solo vivo. Então, porque acabou poluindo ali, deixou aquele solo morto. Então, eles têm esses tratamentos aí. Agora, o próximo, a gente tem sobre o lodo líquido. O lodo líquido é aquele trazido do tratamento dos efluentes. Sim, o tratamento dos efluentes gera um efluente. Esse lodo líquido, ele é composto de diversas coisas, como matéria orgânica, metais e até os colóides. Esses colóides, eles são misturas heterogêneas que têm um tamanho de entre 1 e 1000 nanômetros. Só que assim, a olho nu, eles parecem uma mistura homogênea, parecem uma fase só, como por exemplo, leite, a maionese. Então assim, eles confundem muito por conta disso. Que mais? Eles aparecem no processo lá que tá fazendo o tratamento do efluente, eles aparecem principalmente na parte da filtração e da decantação. É ali onde eles vão gerar esses resíduos. E o seu tratamento para ter um descarte seguro e adequado é principalmente de desidratação, né? Tirar a água daqueles resíduos, né? Então, para ter esse descarte, essa liberação segura sem gerar nenhum impacto, nenhum problema ali. O próximo efluente que eu trouxe é o chorume. Ele é como vocês sabem, um líquido muito escuro e altamente poluente. Ele é proveniente da deposição de materiais, de diversas coisas ali em aterros sanitários e até em áreas industriais ali. Então, a junção daquelas coisas ali, elas vão gerar o chorume. Enfim, ele polui o solo, né? Ele é um dos principais que deixa o solo infértil. Então, assim, ele é altamente poluente, como eu disse, tanto para a saúde humana, quanto para os animais, quanto para os solos, para os rios. Então, assim, ele precisa passar por um tratamento muito grande para não ter esse grande problema aí. Em questão do tratamento, ele é muito específico, então eu não foquei muito nessa área, porque são muitos pontos que eu acho que é muito assim para trazer, né? Porque, como eu disse, é uma área muito abrangente, então eu não foquei muito nesse assunto. Uma curiosidade do chorume que eu esqueci de falar, eles, quando são diluídos, eles podem ser utilizados de biofertilizantes. Sim, eles totalmente ao contrário, né? Porque eles poluem o solo se eles forem descartados irregularmente, só que se eles forem diluídos, eles podem servir de biofertilizantes. Então, assim, uma coisa nada a ver com a outra. Enfim, sobre o chorume que eu queria falar era isso. Agora, sobre as águas pluviais contaminadas, poluídas, enfim, que eu até relacionei com os efluentes de lavagem. Essas águas pluviais são, como o próprio nome já diz, são as chuvas que caem e elas acabam entrando em contato com todos aqueles resíduos que estão ali, né?
porque, sei lá, passa por áreas industriais, então aqueles efluentes são descartados de forma inadequada, ela vai passar e vai levar tudo aquilo ali. E se aquilo ali não for tratado, ficar ali, vai ser considerado até uma água parada. Como eu dei o exemplo lá nos efluentes industriais, eles podem até aglomerar diversas doenças ali, diversas coisas, né, como o bicho da dengue, porque o bicho da dengue, onde tiver água parada, ele vai aglomerar ali, ele vai ficar ali. Então, assim, isso pode gerar diversos problemas, não só questão da dengue, da saúde humana, enfim, em questão também de animais, por exemplo, essas águas têm muitos animais que às vezes pode passar ali, querer, sabe, tomar uma água. Então, assim, isso é muito poluente, porque se até eles consumirem aquela água, é morte ali na hora, porque é uma água totalmente poluente, então eles vão acabar gerando essas mortes ali e gerando esses impactos. Então, é outro efluente que também todos precisam passar por esse tratamento para ter um descarte, né, ali para não gerar essa insegurança ali, local ou uma área maior, né, dependendo. Enfim, o que mais que eu posso falar disso? O tratamento disso envolve não só o tratamento dessa água, mas também questões políticas, como o saneamento básico, ele também está envolvido nisso. Então, esse é um dos tratamentos que envolve a política junto, né? Todos envolvem, tipo assim, o caso for, por exemplo, um descarte irregular, jogar lixo regularmente na rua, a pilha, como eu dei um exemplo, que é algo muito comum, que acontece muito, até demais, né, porque muita gente não tem conhecimento adequado sobre isso, então acaba, às vezes, gerando esses efluentes, gerando esses resíduos, gerando esses impactos sem uma consciência, sem ter consciência de que ele tá fazendo tudo aquilo. Então, é por isso que é bom, às vezes, até alertar essas coisas para, enfim, para evitar esses impactos. E aí, por fim, a gente tem os gases, né? Que foi o que eu dei o exemplo lá das chaminés, enfim, que saem das indústrias, todas essas coisas. Se eles não forem tratados, esses gases podem ser muito tóxicos. Então, se a gente inalar, é a mesma coisa do mercúrio. Se for inalado, ele pode gerar um grande impacto na saúde humana, grandes doenças ali, grandes coisas. Pode também gerar chuvas ácidas, né? Porque, querendo ou não, liberando um ar tóxico, vai estar todo tóxico ali no ambiente. Voltando um pouquinho de geografia, eles vão pegar aquele ar, formar a chuva, falando bem resumidamente. E aí vai ter a precipitação. Nessa precipitação, como o ar que foi formado, foi puxado para fazer a nuvem, era um ar totalmente tóxico, então aquela chuva vai ser tóxica, vai ser, por exemplo, ácida. Então, é um grande impacto ali, porque uma chuva ácida eu acho que não é bom para ninguém, né? Porque pode poluir solo, pode acabar com o ecossistema ali, pode acabar com a saúde humana, afetar os animais. Então, assim, são impactos iguais em praticamente todos. Então, assim, tem que ficar muito visível os grandes impactos que esses efluentes podem gerar e ter um descarte adequado desses efluentes para não ter essa geração desses impactos. Deixa eu dar uma câmera aqui, enfim. O que mais que eu posso falar? Um grande exemplo disso, que eu até esqueci aqui, que eu anotei, que pode ser até um exemplo que vocês podem colocar na prova, que é assim, um país que gera muito efluente gasoso é a China. Ela é a maior emissora de carbono do mundo. Então, assim, ela tá gerando, só que é consciente, né? Só que ela tá gerando ali um gás que vai afetar mundialmente até, né? Porque, querendo ou não, é muita liberação de carbono. E esse gás, ele não vai afetar só questão da saúde humana, enfim, essas coisas. Ele vai afetar também a camada de ozônio. Então, assim, ele vai trazer diversos impactos. Por isso que eu falei aquilo de ter uma consciência, de ter esses tratamentos adequados para não ter essa insegurança, né? Para ter esses descartes adequados, para gerar uma segurança na sociedade e de não ter que se preocupar, de ter todos esses problemas ali, todos esses impactos. Enfim, uma breve reflexão só para vocês entenderem mesmo esses pontos dos efluentes industriais.
Tá, sobre os efluentes industriais, o que eu queria trazer era basicamente isso. Agora, relacionando com o tratamento de água potável, né? Porque eu acho que. Eu nem vou falar muito, porque eu acho que já tá um pouco até óbvio que, se caso tiver muito descarte regular, esses resíduos eles podem cair em corpos de águas, pode cair em reservatórios. E como eu já disse, as indústrias, para fazer esse tratamento de água potável, eles não fazem processos muito complexos, como tirar um metal pesado, tirar componentes tóxicos. Eles são coisas mais simples para ter a água potável. Por isso que eles pegam de reservatórios, que não tem muitas substâncias ali, e aí fica mais fácil o acesso. Então, assim, eles não têm muito esse procedimento para tirar todos esses metais, todas essas coisas. Então, vai acabar gerando diversos impactos. Às vezes, pode até passar despercebido uma substância ali, chegar na água potável, né? E a gente consumir. Então, isso vai gerar um grande impacto, porque isso vai afetar altamente a saúde humana. E, enfim, então, basicamente ter um descarte adequado para não gerar diversas consequências, como eu tô falando desde o começo da explicação. Enfim, gente, foi isso que eu estudei sobre os efluentes industriais. Foi até que bastante coisa, eu acho que dá para fazer a prova, assim, dá para tirar uma boa nota, assim, com esses assuntos que eu trouxe, que a gente tá trazendo. E os processos, os tratamentos que eu expliquei aí, que eu falei, que eu comentei, né? A Thay vai explicar mais sobre agora. E eu vou deixar mais essa parte com ela agora. Como a Estela comentou antes, eu fiquei responsável pela parte dos tratamentos dos efluentes. Os tratamentos de efluentes são processos que combinam etapas físicas, químicas e biológicas para remover poluentes das águas residuais antes de serem devolvidas ao meio ambiente. Bom, no tratamento físico, o objetivo é remover materiais sólidos suspensos. No tratamento químico, o objetivo é neutralizar substâncias tóxicas e remover poluentes dissolvidos e inorgânicos. Já no tratamento biológico, é degradar a matéria orgânica presente no efluente. Bom, os processos de tratamento químico contêm a coagulação, que é desestabilizar partículas muito pequenas para que elas aglutinem. Na precipitação, é transformar poluentes dissolvidos em sólidos para remover. Na oxidação, é destruir compostos orgânicos complexos ou tóxicos. Na neutralização, é ajustar o pH da água para um nível mais adequado. Bom, agora no processo físico, o gradeamento, o objetivo dele é remover sólidos grosseiros que danificam equipamentos. Desarenadores, que é separar areia e partículas abrasivas. Na flotação, é eliminar óleos, gorduras e sólidos leves que flutuam. Na sedimentação, é separar sólidos suspensos por gravidade. E no biológico, contém aeróbios que decompõem a matéria orgânica usando o oxigênio e removendo eficientemente a poluição. Anaeróbios, que é decompor a matéria orgânica sem oxigênio, gerando biogás como energia. Facultativos é o tratamento combinado natural de baixo custo, usando condições com e sem oxigênio. Bom, o processo é uma sequência de etapas para remover poluentes específicos. A combinação exata das etapas depende do tipo da indústria e dos contaminantes presentes no efluente. No pré-tratamento, o objetivo dele é proteger os equipamentos das etapas seguintes e remover materiais que possam causar entupimento ou danos. No tratamento primário, o objetivo dele é remover sólidos em suspensão finos e partículas coloidais através de processos físicos e químicos. No tratamento secundário, o objetivo dele é degradar a matéria orgânica dissolvida que não foi removida no primário. No tratamento terciário, o objetivo dele é remover poluentes específicos remanescentes para atender padrões rigorosos ou permitir o reuso. No tratamento do lodo, é reduzir o volume, estabilizar e destinar adequadamente os resíduos sólidos gerados nas etapas anteriores. Bom, agora, o tratamento dos efluentes industriais é fundamental para a sustentabilidade ambiental, econômica e social.
Para o meio ambiente, ele preserva os rios e solos e protege a vida aquática e a biodiversidade. Na saúde e sociedade, saúde pública e sociedade, previne doenças e garante água segura para a população. Nos econômicos, economiza água via reuso, evita muitas e protege setores como pesca e turismo. Para as empresas, garante a operação legal, melhora a imagem da marca e assegura a continuidade do negócio. Bom, foi isso que eu aprendi. Enfim, meninas, eu acho que a gente conseguiu cobrir tudo, né? Eu acho que se faltar alguma coisa, a gente revisa amanhã na sala e vê mais uns pontos aí que ficou em haver. E aí a gente consegue dar uma resumida para fazer a prova. Obrigada, viu? Tchau, meninas. Sim, eu amei, meninas. Essa aula foi tudo. Muito obrigada, viu? Combinado, meninas. Obrigado pela aula de hoje. Tchau. O 100 vem aí, hein?